Bem, então hoje nós vamos falar um pouco sobre o manejo de pós-colheita, né, finalizado esse período importante na fase da videira, e que esse é um período que vai aí geralmente então do término da colheita até, passando o outono, o inverno, até o início da brotação aí do próximo ciclo. Dentro desse período, nós podemos citar aí várias práticas que são importantes, né, para o cultivo da videira. E também, para entender um pouco o que ocorre nesse período, a gente tem que saber um pouco da fisiologia da planta da videira que ocorre nesse período. Então, agora com o início do outono, a partir da queda das folhas, a planta vai entrar num estado de dormência, que nada mais é do que um período onde a planta permanece em estado de repouso total, com a sua atividade metabólica basal, seja sem nenhum tipo de crescimento vegetativo, nem uma emissão de nenhum ramo de folhas, e ela vai permanecer assim até então a saída do inverno, né, quando ela vai começar a inchar as gemas e fazer a brotação dos novos ramos. Dentro desse período, então, ocorre uma série de atividades que são importantíssimas que o produtor se atente durante esse período, que vão garantir o sucesso no próximo ciclo. Então, a gente recomenda, como primeira recomendação, o cuidado com a sanidade das folhas das plantas, né, com os tratamentos fitossanitários. Por quê? Para que a planta segure e mantenha as folhas o máximo de tempo possível, para que essas folhas continuem fazendo seus metabólitos e a planta consiga reservar, acumular reservas que serão importantes para os próximos ciclos. Esses tratamentos podem ser feitos então, com produtos à base de cobre e também com uma ou duas aplicações com triazóis, que já vai ter uma eficiência muito boa nas principais doenças que ocorrem nesse período, que basicamente é a mufa, né, o míldio e a mancha das folhas. Então, a partir desses tratamentos, a gente consegue manter essa folha o máximo de tempo possível. Outra prática importante a ser tomada durante esse período é a época ideal para a coleta de amostras de análise de solo. Então, o produtor faz a coleta, né, das amostras e encaminha para os laboratórios, que a partir dos laudos, né, de análises químicas, junto com a sua assistência técnica, o seu técnico, ele vai conseguir traçar a melhor estratégia de adubação que vai ser utilizada, então, no próximo ciclo, né? Ou seja, os insumos ou corretivos que serão necessários em função de várias variáveis, desde variedade, expectativa de produção, né? E dentro de uma adubação equilibrada e racional. Outro ponto também importante nessa época, e que é uma prática que a Emater já vem divulgando há muitos anos e que a gente tem visto muito êxito, principalmente nesses últimos anos, onde nós tivemos extremos, ou seja, nós tivemos períodos de estiagens e também no último ano excesso de chuva, que é o período ideal agora para a introdução das plantas de cobertura de solo. As plantas de cobertura de solo fazem importantes benefícios, trazem muitos benefícios para as plantas, né, para o solo, para o pareiral, que vão desde a cobertura do solo, então protegendo o solo com a palhada e formação de raiz da erosão, que ocorreu muito nesse último ciclo, né, com muita chuva, então foi levado muito solo superficial, né, foi levado literalmente embora, e esse solo superficial é o mais rico em minerais e matéria orgânica. Então, essas plantas trazem esse benefício de fazer essa proteção para o solo, além de elevar e manter os níveis de matéria orgânica, facilitar a infiltração de água no solo, incorporação de nutrientes, e também, assim, praticamente diminui ou elimina quase na totalidade o uso, né, a necessidade do uso de herbicidas, que isso é importantíssimo para o produtor em todos os aspectos, seja ele ambiental, né, para a saúde do produtor e, obviamente, econômico, né. Então, essa é uma prática que pode ser realizada a partir desse momento. Então, de março até o final de abril, todas as plantas de cobertura de solo indicadas de inverno já podem ser semeadas, né, destacando aqui as principais, a aveia preta, o centeio, o nabo forageiro, o próprio azevém e a ervilhaca, que podem ser semeadas, então, de forma em monocultura ou solteiras, ou, de preferência, né, até recomenda-se que seja em forma de consórcio, que vai trazer mais benefícios. E também, a gente cita durante esse período uma técnica que tem sido adotada por muitos viticultores e que tem
sido uma crescente nos últimos anos, que é a poda antecipada ou a poda outonal, que é uma prática muito interessante, né, no ponto de vista de mão de obra das propriedades, que está em falta praticamente em 100% das propriedades, que faz com que o produtor consiga ampliar a janela, né, o período que ele pode executar essa prática, que é uma prática extremamente trabalhosa e que precisa também ter conhecimento para fazer. Então, essa poda, ela tem que seguir algumas diretrizes, algumas regras para que ela tenha êxito. Primeiro, então, é uma poda que pode ser executada nas variedades de ciclo tardio e médio. Então, as outras variedades de ciclos mais precoces têm que ter um cuidado muito maior, uma análise maior, verificar bem a questão do microclima da propriedade e até mesmo fazer alguns testes. Então, ela fica indicada para essas cultivares. E também, além de fazer esse benefício da mão de obra, ela traz alguns outros benefícios, né? Como uma brotação mais uniforme, né? E também como um retardamento do início da brotação, que também é benéfico, né? Em anos ou locais que tenha riscos de geadas tardias, né? E falando também em poda, a poda nada mais é do que um conjunto de operações, né? Que visa, então, retirar parte dos ramos lenhosos na poda de inverno, ou os ramos herbáceos durante a poda verde. O objetivo principal da poda é fazer um equilíbrio entre o vigor vegetativo e a produção dos frutos, né? Equilibrando e mantendo a produção e também beneficiando aí a qualidade dos frutos produzidos pela videira. Essa poda pode ser de vários tipos. A poda pode ser a poda de formação, que é a poda realizada no primeiro, segundo ano da videira, que tem como objetivo principal formar a planta, né? A poda de produção, que é a poda, então, que visa a frutificação, e dentro dela existem várias formas de realização dessa poda. A poda mais utilizada na nossa região, no nosso município, por atender, e a maioria das variedades se adaptam bem a ela e pelos benefícios que ela traz, é a poda mista, né? Onde é deixado na planta varas e esporões, né? As varas são deixadas em número que vai variar conforme a variedade, a expectativa de produção, enfim, vários fatores que vão fazer essa decisão, né, por parte do produtor. Então, deixa-se em termos médios aí de 5, 6, 7 ou até 8 varas por planta, numa média aí de 4 a 5 gemas por vara, e os esporões seguem a mesma lógica. Então, a partir de 5, 6 até 10 esporões por planta, com uma ou duas gemas por esporão. Isso aí vai girar em torno de 80 a 100 mil gemas por hectare, que vai representar mais ou menos uma produção média em torno de 25 a 30 toneladas por hectare, né? A poda, então, ela é realizada, a poda de inverno é realizada num período na nossa região que vai aí da segunda quinzena de julho até, podendo se estender conforme o ano, conforme a área, se for uma área mais frio, com mais risco de geadas tardias, até meados de setembro, né? E também a gente observa o comportamento da própria planta. A planta, ela mostra sinais, né, como o início do inchamento das gemas e também o popular choro, né? Quando a gente está vendo, quando faz o corte, que a planta libera aqueles exudatos, né, que nada mais é do que a seiva, ela já está demonstrando que o sistema radicular dela está em operação, ela está funcionando, a seiva já está trabalhando na planta, e é um indicativo de que nos próximos dias já vai ter início a brotação. Então, a poda deve ser executada antes desse período. Uma das explicações que ocorrem é que as roseiras são mais suscetíveis a determinadas doenças, né, ataque de doenças e pragas, e também que ela serve como um atrativo para formigas, né? Então, várias propriedades executam essa prática, né, como um indicativo para monitorar vamos dizer, a pressão de doenças no local, né? Pode ser executado, cientificamente eu desconheço algum estudo que seja relacionado a isso, mas é um indicativo que os agricultores podem adotar.